transforma todos nós, promove as mudanças, as transformações. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento de agradecimento a Deus, a Jesus, às nossas aventuras espirituais, que nos assistem, nos acolhem, mesmo diante das nossas imperfeições, nos orientam, nos estimulam nessa caminhada redentora, reencarnatória. Que a tua luz, a tua paz, Senhor Jesus, se faça por todos nós, encarnados e desencarnados. Luz e paz, e que assim seja. Bem, nós estamos então, ao longo deste mês, trabalhando nas questões ligadas ao capítulo 18 da obra Gênesis, que é uma das obras básicas e ela é extremamente importante, principalmente nesses momentos agora que estamos iniciando mais uma jornada, um novo ano que se inicia, novos projetos, novos objetivos, e então nós também refletimos sobre os sinais dos tempos, sobre a geração nova, sobre todas essas transformações que estão em curso, que estão se desenvolvendo, e que nós estamos vivenciando. Nós estamos experimentando todos estes acontecimentos que se formam, ou que se dão, que se realizam de modo gradual, efetivo, contínuo, permanente, o que se constitui uma ação decorrente de um processo evolutivo por qual todos nós passamos. Nós, seres humanos, nós espíritos encarnados, como também nós, os nossos irmãos que hoje se encontram na pátria espiritual, nossos irmãos desencarnados. Todos nós que formamos esta população, este conjunto de espíritos que denominamos como sendo a humanidade terrestre, todos nós estamos neste processo provacional. Muito bem, então este tema que nós vamos estar tratando, como já está no quadro ali, são chegados os tempos, no capítulo 18, e hoje nós vamos para a última parte do item do 27 ao 35, a geração nova. Bem, pessoal, então eu fiz aqui algumas, tentei resumir, mas a minha capacidade de resumo é bem pequena, então, mas para que haja felicidade na Terra, alguns pressupostos são necessários, algumas condições são fundamentais. Condições estas que nós construímos. Nós é que construímos a felicidade na Terra. E hoje essa felicidade não é plena em razão da nossa condição evolutiva, da nossa pouca compreensão das leis de Deus. E não apenas a compreensão, como a vivência destas leis, a prática delas. Então é preciso que, para que haja felicidade na Terra, somente espíritos bons, encarnados e desencarnados, a povoarão. Bom, aí então já uma questão. Somente espíritos bons. Sabemos que nós ainda estamos distantes de sermos espíritos bons. Nós estamos empenhados em buscar alcançar este propósito de sermos bons. Em determinados momentos conseguimos, em outros não. E o desafio se impõe a cada dia, a cada renascimento nosso, no corpo físico,
né? O que nós precisamos ter? Então, além disso, precisamos ser espíritos que nos dediquemos ao bem, que nos dediquemos à prática do amor. E que também estabeleçamos entre nós aspectos que convirjam, propósitos, objetivos. Nós precisamos convergir para a ação do bem, para o comprometimento com o nosso próximo, amando-nos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então isso tem que ser uma prática cotidiana. Bem, também um outro aspecto importante que me presta o livro aí que eu deixei aqui. Não, o livro dos Espíritos aí. Eu esqueci de pegar, mas enfim. Então, pessoal, nós temos aqui nas leis morais a lei de destruição. Bom, eu preciso que a gente também faça algumas considerações sobre essa terceira parte do livro dos Espíritos, que trata então das 10 leis morais, e entre elas a lei de destruição. Também nós fazemos ênfase, durante esse trabalho todo, durante esse mês, na lei do progresso, porque isso tudo que nós estamos abordando, estes sinais dos tempos, eles estão relacionados diretamente com a lei do progresso. Todos estes acontecimentos, eles têm por objetivo promover o progresso entre todos nós. No entretanto, para que isso ocorra, outras leis precisarão ter cumprimento. A página 279. E trata então da lei de destruição. Vejamos. A pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? O que os Espíritos respondem a Kardec? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então vejam que nas leis morais, esta lei de destruição, que a gente fica se questionando, mas afinal de contas destruir, né? Muitas vezes isso se faz necessário, se impõe, para que nós possamos reconstruir e promover um processo de regeneração. Agora, esta destruição, essa mudança, ela se dará de forma abrupta, né? Nós estamos vendo que não, nós já estamos experienciando que a mudança das novas gerações está se dando de forma gradual, lenta e progressivamente, lenta e sucessivamente, e abrange a todos nós. O instinto de destruição teria sido dado aos homens, aos seres vivos, com fins providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos de que Ele se serve para atingir os seus fins, para se nutrir, portanto, para nós vivermos. Ainda outra pergunta: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? E essas duas são leis também morais. A lei de conservação, que nós precisamos preservar a vida, né? Então, nós precisamos ter a harmonia entre todas estas leis. Tem uma outra questão aqui, que também... A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e
aparece em um estado físico e moral mais apurado. Então vejam que a lei de distribuição se aplica a todos os órgãos, a tudo que evolui no universo, porém de acordo com as características proporcionais às necessidades de cada um. Então vejam, pessoal, estas leis todas, elas estão sendo aplicadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E elas se constituem mudanças coletivas que envolvem a todos nós. Paralelamente, nós vamos desenvolvendo mudanças individuais. Todos nós estamos desenvolvendo em nós mudanças, transformações. Estamos buscando nos melhorar, avançar, progredir, nos tornar melhores. Certo? No entretanto, quando falamos em geração, nós saímos do individual e começamos a olhar o coletivo. Há uma geração nova, uma geração que substitui a outra. Então nós estamos neste processo de substituição gradual. Enquanto uns vão, outros vêm. Nesta contínua, né, trajetória entre o plano físico, entre o nosso plano encarnatório aqui, quanto no plano espiritual. Bem, se fosse... por que ela é coletiva? Porque ela precisa se efetivar de uma forma ostensiva, de uma forma grandiosa, de uma forma que abranja todos nós. Nós estamos nos referindo à evolução da humanidade. Bom, por que é chegado o tempo destas transformações? Né? Porque há um processo de amadurecimento por qual passa o nosso órgão. Tudo evolui. Toda a obra da criação divina é evolutiva. O reino mineral evolui, o reino vegetal evolui, o reino animal evolui, e o nosso reino hominal e o reino espiritual, né, que compõe o homem encarnado e desencarnado, também evolui. E evolui de forma conjunta. No entretanto, há um planejamento, né? E este processo vai acontecendo, em que, dependendo da velocidade, da forma como nós percebemos este processo de mudança e o realizamos, se o fizermos no tempo adequado, né, nós estamos, os processos vão acontecendo. Se nós pararmos no tempo, se nós nos aceitarmos aquela ideia, né, do estado de conforto, do estado de comodismo, certo? Em que nós então deixamos de avançar, aí a providência divina, certo, se encarrega de nos fazer alertas, de nos fazer entender que nós precisamos despertar para esse processo de evolução. Bem, esta mudança, essa transformação, ela se dará de forma através de cataclismos. Nós não estamos falando aqui de cataclismos, porque isso já ocorreu em várias situações e poderão vir a ocorrer. O que nós estamos nos referindo nesta mudança é uma mudança evolutiva do espírito. Este ser que encarna, que desencarna, que reencarna novamente e que sucessivamente está se aperfeiçoando, certo?
é este que está em processo de... Então, os cataclismos, os acontecimentos que nós já vivenciamos também, por exemplo, a pandemia foi um flagelo, né? Foi algo que ele se mostrou necessário, certo? Ele foi uma etapa deste processo. Isso continua essa mudança. E, portanto, para que ocorra, para que haja substituição de espíritos ainda ignorantes, ainda imperfeitos e que relutam, e que se negam, e que não apenas se negam, como também se aplicam à prática do mal, em prejuízo dos seus irmãos, certo? Estes entram em conflito com a lei. Toda vez que nós assim agimos, nós entramos em conflito com a lei de progresso, com a lei de evolução, com a lei divina. Portanto, é preciso que haja, em razão disso, desse nosso desse progresso que nós não efetivamos, é preciso então que hajam emigrações. Nós já tivemos o exemplo dos exilados de Capela, dos capelinos, né? Então já foram tempos em que muitos de nós de lá viemos, né? E assim contribuições enormes foram trazidas por esses espíritos. Outros estão vindo de outros órgãos para também estar conosco. Então este processo está em contínua execução. Espíritos serão excluídos. Espíritos não dignos do planeta transformado. Então a Terra passará por esse processo de regeneração, onde predominará espíritos bons, ação de amor, de fraternidade, do bem. Todos os espíritos que não se alinharem a esta lei maior serão expurgados, né? Aqueles todos que praticam o mal pelo mal, aqueles que não se deixaram tocar pela sensibilidade, pelo sentimento, né? Pela ação benévola, pela ação de amor, né? Aqueles que ignoram, né? O quadro que passa os seus próprios irmãos, né? Então, com isso, por não se deixar de tocar no sentimento, nas emoções e promover essa ação de caridade, de ação do bem, vão se tornando incompatíveis com esse reinado de fraternidade, né? Como é que nós distinguimos estes espíritos? Ou nós, quando agimos assim também? Porque, como dissemos, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós, embora estejamos nos esforçando para nos tornarmos melhores, ainda trazemos resquícios que nos levam, por exemplo, quais são os pontos que distinguem esses espíritos? Aqueles revoltados contra Deus, aqueles que não aceitam Deus, não por ignorá-lo, mas por se contrariar, por não aceitar. Todos aqueles espíritos que não reconhecem qualquer poder superior ao poder humano, aqueles que invertem os papéis e acreditam que nós humanos somos capazes, né, de nos tornarmos deuses, né? Todos aqueles propensos às paixões instintivas, degradantes, aqueles que se dedicam ou têm ou não têm sentimentos de fraternidade, são antifraternos, egoístas, orgulhosos, invejosos, ciumentos, enfim, né? Todas estas mazelas que aqueles apegados a tudo que é material
inclusive a questão da sensualidade, da cupidez, da avareza, né? Então, estes que porventura, né, ainda existem em trabalho com esses pensamentos, estarão passando pela prova da expiação e do expurgo. Expiarão em mundos inferiores, em outras raças. Mas vejam como a providência divina ela é benevolente com todos nós. Primeiro porque o processo se dá gradualmente, né? Nós vamos avançando e com isso nós vamos tendo oportunidades. Essa encarnação, por exemplo, é uma delas, né? Nós temos que agradecer por essa grande chance que todos estamos tendo, né, de nos melhorar. Então, assim, mesmo estes que resistem tanto, serão expurgados, mas lá terão um papel fundamental, porque levarão conhecimentos aqui adquiridos, que ajudarão espíritos que não têm estes conhecimentos. Então vejam como a providência divina promove essas mudanças, né, nos dando papéis, nos dando condições para que nós venhamos a exercer este amor incondicional. Bem, este momento de transição, né, dos dias atuais, nós vivemos esta, digamos assim, temos dificuldade de distinção. Ideias e pontos de vista opostos se sucederão. Então, o embate entre os pensamentos opostos, as ideias opostas. A nova geração se fundará na era do progresso moral, se distinguirá pela inteligência, pela razão geralmente precoces. Então, esses serão os fatores preponderantes nesse período. Também pelo sentimento inato do bem, todos nós trazemos esse sentimento inato, pelas crenças espiritualistas ou espiritualizadas, ou voltadas para o espírito, isto é, nós nos apercebemos que somos espíritos, né? E sendo espírito, nós vivemos como espírito. Nós durante muito tempo negamos, por fato de sermos espíritos, nos considerávamos apenas este ser que trafega para lá e para cá, este ser que se utiliza deste corpo físico, sem sequer questionar os valores intrínsecos de cada um de nós. Hoje não. Hoje nós já nos questionamos, buscamos nos conhecer, nos autoconhecer, nos autoafigurar, né? Muito bem. Então, estas características são daqueles que aqui permanecerão. Porém, não se comporá evidentemente de espíritos superiores. Então, não vamos imaginar nós que o mundo de regeneração só terá espíritos superiores. Não. Né? Nós, e assim se nos empenharmos, estaremos lá e não seremos superiores, se assim alcançarmos esse nosso objetivo, né? Porque esse processo lento e gradual que vai se desenvolvendo. O que nós precisamos para nos tornarmos aptos, libertarmos destes vícios, deste modo de pensar egoico, egoísta, voltado para si, e compartilharmos com os nossos irmãos ações construtivas. Nós deixarmos de voltarmos apenas para os nossos interesses e poder enxergar os interesses e as necessidades do nosso encaminhada evolutiva. Então, este passo é extremamente significativo para essa nossa libertação. Né? Nós dizemos também que a misericórdia divina
ela se faz, né? Porque ela permite que mesmo sendo errados ou errando, a gente consiga avançar. Agora, o que ela procura fazer nesse processo de gerações novas? Né? Evitar que nós nos corrompamos mais. Evitar que nós aumentemos o nosso estado de perturbação, de desequilíbrio, de comprometimento com o mal, certo? Então, por esta razão, a providência divina nos aciona para que nós mudemos os nossos padrões mentais, de comportamento, de postura, nós venhamos a ceder aos exemplos, aos bons exemplos, e nos guiarmos por eles, tanto que Deus nos colocou o próprio Cristo como exemplo, modelo e guia, né, para que nós seguíssemos. Também a ação dos Espíritos, os nossos benfeitores, os nossos anjos guardiões, os que se interessam e se darão e procurarão com mais denodo ainda acelerar o nosso processo de despertamento e mostrar para nós o quão falso é o caminho que estaremos seguindo se não nos dedicarmos à prática do bem, ao amor. Então, meus irmãos, esta nova geração se constitui de duas categorias. De um lado, os retardatários que partem. De outro lado, os progressistas que chegam. Aqui, progressistas no sentido da evolução, daqueles comprometidos com a lei de progresso, com a lei de ação no bem, espíritos que têm, portanto, propósitos maiores. Estes permanecerão e inundarão a terra. Né? Lembra dos pacíficos, né? Que receberão a terra? Então, é isso que se efetivará. Imaginemos assim, embora estejamos quase no final, eu vou pular um pouquinho aqui, que bastará uma modificação, bastará que nós consigamos nos motivar, no sentido de nos modificar, de parar para analisar o nosso modo de proceder, o nosso modo de agir. E aqui, pessoal, para reforçar este aspecto, eu busquei aqui no livro Jesus e o Evangelho, de Divaldo Franco, do Espírito de Joana de Ângeles, que diz assim, quanto ao capítulo 13, libertação pelo amor. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Então, a modificação substancial, né, estará dirigida para a prática do amor. Então, vejam que a gente pode tornar aquilo que se parece difícil em algo mais fácil, mais de acordo com as nossas possibilidades. E não nos apavorarmos e achar que a gente vai ter que se transformar de uma hora para outra. O processo é gradual e ele não dá mais tempo para a gente ficar postergando, mas ele nos impede, nos estimula à prática do amor. O servir para amar e ser amado, Joana de Ângeles nos diz isso. Que nós vivemos para amar, que o alimento do Espírito é o amor, é a prática do bem, é sentir-se dentro do ambiente, da sociedade, dessa humanidade, como alguém que pode fazer algo, como alguém que pode contribuir, como alguém que pode promover mudança
transformações, para que no coletivo nós possamos dar a nossa parcela de contribuição. Jesus, o homem que foi esse exemplo do amor vivido, do amor praticado. Então, Cristo foi este exemplo para todos nós. Amar, meus irmãos, é abrir o coração sem reservas. Olha como nós somos reservados, como nós somos tímidos, como nós somos freados quando se trata do amor, da prática do bem. Nós nos recolhemos, nós temos vergonha, e isso é algo que nós precisamos vencer, para tornar isso algo natural, espontâneo, que seja fruto do nosso dia a dia, de cada dia que levantarmos, nós temos como propósito fazer o bem, sem olhar a tudo. Que Deus nos abençoe, que possamos trilhar esse caminho para promover essa transformação e lutarmos para, pelas nossas próprias forças, buscar fazer parte dessa geração nova. Que assim seja.